frações equivalentes é a mesma coisa que a gente dizer que elas são iguais, certo? Frações iguais. E olha esse desenho aqui, ó, ele está demonstrando frações equivalentes. Você tem aqui uma tira dividida em 3 partes, e depois a gente vem ali e divide ela em 6 partes. Mas pode ver que a gente divide, ó, como se ela estivesse aqui. A gente vem e divide cada pedacinho dela bem ao meio, direitinho. E com isso, agora a gente para de escrever ela como 2/3 e começa a escrever como 4/6, né? Porque agora tem 6 partes e 4 estão pintadas. Mas elas são a mesma coisa. Ela tem o mesmo pedaço pintado. Então, elas são frações equivalentes. Se eu dividir o inteiro em 3 partes e ocupar 2, é 2/3. Mas se eu dividir o mesmo inteiro em 6 partes e ocupar 4, são 4/6. Nós chamamos de frações equivalentes. Olha a pergunta da menininha. Se eu subdividisse cada parte da primeira faixa em mais partes iguais, as frações ainda seriam equivalentes? Sim. As figuras a seguir mostram como continuar esse processo, permitindo obter outras frações equivalentes. Então, mostra aqui para nós, ó, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, mas pode perceber que em todas elas a gente tem o mesmo pedaço pintado. Só que como a figura original, o inteiro, foi dividido em mais partes, a gente tem frações diferentes, mas todas elas representam a mesma parte sendo pintada, certo? Então, ó, 2/3 é igual a 4/6, que é igual a 6/9, que é igual a 8/12. Agora, olha uma coisa curiosa. Quando a gente pega o 2/3 e multiplica por 2, a gente tem 4/6. É equivalente. Quando a gente pega o 2/3 e multiplica por 3, a gente tem os 6/9. Quando a gente pega o 2/3 e multiplica por 4, a gente tem o 8/12. Sendo assim, vale a seguinte regra. Quando multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, obtemos uma fração equivalente, igual à anterior. Se fizermos uso da função inversa, se nós dividirmos a nossa fração por um número, que a gente consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, a gente também encontra frações equivalentes. Olha só, 18/30, dividido o 18 por 6 e o 30 por 6, a gente chega em 3/5. Ou seja, 18/30 e 3/5 também são frações equivalentes. Ou seja, quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, obtemos uma fração equivalente, igual à anterior. Para simplificar uma fração, dividimos numerador e denominador pelo mesmo número, até esgotar as possibilidades de divisão, ok? Então, aqui ele vai ficar ensinando, dividindo por 2, dividindo por 3, dividindo por 5. Queridos, eu já vou te antecipar aqui uma coisa. Você pode ficar dividindo, ou lembra quando a prof ensinou a achar máximo divisor comum, MDC, entre o numerador e o denominador, eu já encontro um número só e eu faço essa divisão uma única vez e já simplifico direto minha fração. A gente vai fazer isso mais para frente, tá? Chegando a 2/5, percebemos que já não é mais possível simplificar a fração. O único número que divide o numerador e o denominador é o 1. Por isso, dizemos que 2/5 é uma fração irredutível. Há alguma forma prática de se testar se duas frações são equivalentes? Muito bem, podemos simplificá-las. Olha só, queridos, aqui tem mais uma coisa bem curiosa. Como testar? Eu tenho duas frações, números bem diferentes, eu não sei se elas são equivalentes ou não. Como que eu posso fazer para testar? Faz o seguinte, você vai multiplicar os 6/15 pelo denominador da outra fração, ó. 6/15 multiplicado por 20, certo? E vai multiplicar o 8/20 pelo denominador da outra fração. Multiplicamos por 15. As duas deram 120/300. Como as duas deu esse resultado, a gente diz que sim, que elas são equivalentes. E olha que coisa bem curiosa. 6/15 e 8/20. Se na verdade você simplesmente fizer essa multiplicação cruzada aqui, ó, 6 vezes 20, você vai ter 120. E 15 vezes 8, você vai ter 300. Certo? Então, eu posso fazer tudo isso aqui, ou eu posso fazer só isso aqui. Eu chego no mesmo resultado, ok?
Desse modo, obtemos essas expressões que são chamadas de produtos cruzados. Como os produtos cruzados são iguais, eles são equivalentes. Essa ideia indica que duas frações serão equivalentes quando seus produtos cruzados forem iguais. Ok? Comparação de frações. Eu vou te pedir para fazer esses dois exercícios para a gente corrigir na próxima sexta. Comparação. Lá a gente estava vendo equivalência e aqui a gente está vendo comparação. A gente quer saber qual fração é maior. Ok? Então, olha, 2/4 e 3/4. Olhando a parte pintada, qual delas tem uma parte maior pintada? 3/4, isso mesmo. Então, olha só, quando a gente está comparando frações que têm o denominador igual, fica bem fácil de dizer qual é a maior. Aquela que tiver um numerador maior, tá? Então, o denominador das duas é igual? Ótimo, a que tiver numerador maior é a fração maior, certo? Então, ó, isso está destacadinho aí, ó. Mas, e quando o denominador for diferente? Como que eu sei qual é a fração que é maior? 2/5 ou 3/7? Bom, aqui está ensinando a multiplicar, ó, pelo denominador da outra. Mas, vamos direto para o produto cruzado, ele nos dá a resposta mais rápida. Olha o produto cruzado. Numerador multiplica o denominador da outra. 2 vezes 7, 14, certo? Ó, 2 vezes 7, 14. E 5 vezes o 3, 15. Quando você utiliza essa multiplicação cruzada, você já tem como decidir qual que é maior. Porque o resultado que tem aqui, ó, 14 e 15, qual que é maior? Então, a fração 3/7 é maior que a fração 2/5, tá? Porque na multiplicação cruzada, você já tem a resposta de qual será o numerador. Para comparar duas frações com denominadores diferentes, devemos comparar seus produtos cruzados. Quando a gente compara o produto cruzado, o resultado maior é da fração maior. Ok?